Pensem comigo onde nós estamos com a nossa química. Como a gente está vendo sem frentes, dá para a gente fazer a nossa linha de pensamento. Nós estudamos tudo sobre o átomo, aí nós formamos as substâncias, nós classificamos as substâncias, demos nomes a elas, aprendemos a fazer as ligações para chegar até elas, aprendemos os tipos de reações inorgânicas, estudamos em particular os gases, porque os gases têm algumas particularidades que a gente tem que destacar. Estamos prontos para ir para o laboratório fazer reação química. Mas eu não posso levá-los ao laboratório fazer reação química se vocês não souberem pesar as substâncias que vocês vão usar. Então, por isso que nós aprendemos a teoria atômica molecular. Agora, eu não posso levá-los ao laboratório pedindo assim, faça aí 400 gramas de um sal. Porque você sabe que para fazer um sal, você pega um ácido, reage com uma base, dá sal e água. Tá, Conceição quer 400 gramas de sal. Quanto que eu uso de ácido? Quanto que eu uso de base? Não sei. Vou colocar um tanto aqui qualquer e vamos ver. Se der 400, ótimo. Se der menos, eu faço mais um pouquinho. Se der mais do que 400, eu jogo fora o que sobrar. Não pode ser assim. Eu não posso desperdiçar coisas. Eu tenho que saber fazer a reação em quantidades corretas. É aí que entra, então, o cálculo estequiométrico, tá? O cálculo estequiométrico é para que você saiba medir as quantidades exatas que você vai consumir em uma reação química, tá? E você vai me dizer assim, mas como que eu vou saber fazer essa medição? Sim, porque toda reação química acontece numa proporção fixa de número de mol. Então, tudo que eu faço na estequiometria, eu faço em cima da proporção fixa de números de mol, tá? Então, eu vou pegar um exemplo bem simples para que você entenda o que eu estou te falando. Ó, nós sabemos que a amônia, que é o NH3, é uma substância extremamente importante. Mas como é que se obtém a amônia? Nós obtemos a amônia fazendo reagir em condições apropriadas o gás nitrogênio com o gás hidrogênio. E o resultado é a amônia. Mas, como na natureza nada se cria e nada se perde, é necessário que a gente faça o balanceamento dessa reação, não é? Então, o que eu sei? Eu tenho aqui 2 nitrogênios, aqui também eu preciso ter 2. E eu tenho aqui 6 hidrogênios, aqui eu preciso ter 3. E esse balanceamento me mostra que necessariamente eu preciso fazer reagir uma molécula de N2 com 3 de H2. E o resultado obtido serão 2 moléculas de amônia. Mas eu consigo fazer a reação em quantidade tão pequena assim de moléculas? Não. Nós fazemos a reação em número de mol. Então, a quantidade mínima de mol que eu posso fazer reagir é 1 mol de N2 com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Essa é a quantidade mínima inteira. Mas é a única quantidade que eu posso fazer reagir? Não. Olha, se eu fiz reagir 1 mol de N2 com 3 mols de H2 e formei 2 mols de amônia, se você me disser, então, por que você não faz 1 mol e meio de N2 reagir? Tá. Se eu for fazer reagir 1 mol e meio de N2, eu vou precisar de 4,5 de H2. Por que eu sei que é 4,5? Aqui eu não peguei 1 mais metade? Aqui também eu vou ter que pegar 3 mais metade, para manter a proporção. Entenderam?
Não, a metade de 3 é 1,5. Não é? Ó, aqui eu peguei 1 mais metade. Então, aqui eu tenho que pegar 3 mais metade. Por quê? A razão aqui não é 1 para 3. Então, a razão aqui tem que continuar sendo 1 para 3. Enxergou? Ó, vocês viram que a Paloma perguntou, gente? Quem tá aí na telinha? Ó, ela me perguntou assim, aqui não seria 3,5? Não, porque ó, aqui eu peguei 1 mais metade. Aqui eu vou pegar 3 mais metade. Por quê? Porque a proporção que é 1 para 3 tem que continuar valendo 1 para 3. Então, se aqui eu uso 1 e lá o triplo, aqui se eu usei 1,5, aqui tem que ser o triplo. Entenderam? E a proporção aqui não é 1 para 2? De 1,5, aqui eu vou usar o dobro. Então, vai ser 3 mols. É que eu já quis pegar um quebradinho para mostrar a vocês. Mas, por exemplo, se eu dissesse assim, vamos pegar de N2 3 mols? Ou seja, estou pegando o triplo, não é? Então, aqui também eu tenho que pegar o triplo. Por quê? Eu pegando o triplo, a razão aqui continua 1 para 3. Enxergou? E aqui também eu tenho que pegar o triplo. Porque pegando o triplo, a razão aqui continuou 1 para 2, tá? Não, a razão pode ser de qualquer um. É que eu estou pegando o primeiro, porque o primeiro tem o coeficiente 1. E fica mais fácil a gente comparar. Mas se aqui fosse 2 e aqui fosse 1, eu poderia me basear por este, ó. Porque não é mais fácil a gente sempre pensar em dobro, triplo, tá? Então, Paloma me perguntou assim, sempre eu olho pelo primeiro? Não. Você olha a proporção e normalmente a proporção é mais fácil a gente tirar a partir de quem tem o coeficiente 1, não é? Porque aquele que tem o coeficiente 1 eu vejo, esse aqui é o triplo, esse ali aqui é o quádruplo. Então fica mais fácil de enxergar. Entenderam, gente? E tudo que se faz na estequiometria é a partir do número de mol. Não se faz essa proporção nem para massa, nem para volume. É tudo em função do número de mol. Porque é o número de mol que está proporcional. Certo? Isso que vai dar condições de nós resolvermos um exercício. Então, por exemplo, ó, ainda usando o meu exemplo. Se eu chegar para vocês e perguntar assim, qual é a massa de amônia obtida a partir de 12 gramas de hidrogênio? Quando eu falo que eu vou fazer a reação a partir de 12 gramas de hidrogênio, você entende que eu vou consumir 12 gramas de hidrogênio e eu tenho o nitrogênio suficiente para isso, tá? Então, não preciso pensar no nitrogênio. Eu sei que hidrogênio e amônia estão em proporção. Qual é a proporção que você tem aqui? Você olha para a sua reação e você percebe que você tem a proporção assim, ó. Cada 3 mols de H2 produz 2 mols de amônia. Sempre parte da proporção em mol. Agora, você quer a massa de amônia em gramas e eu te dei a massa de hidrogênio em gramas. Então, eu vou converter essas quantidades em massa em gramas, tá? A massa atômica do hidrogênio não é 1, gente? Vezes 2? 2. Então, cada mol de H2 são 2 gramas. Aqui vocês não estão usando 3 mols? 3 vezes 2? 6 gramas de H2 vai produzir, ó, o que eu sei do nitrogênio? Se você olhar na sua tabela aí, e é claro que nos exercícios são sempre dados, tá? A massa atômica do nitrogênio é 14 e hidrogênio é 1. 1 vezes 3 dá 3, com mais 14, cada mol de amônia são 17 gramas, concorda? 17 vezes 2, 34 gramas de amônia. Então, pela proporção, eu não estou dizendo que isso está reagindo, pela proporção, cada 6 gramas de hidrogênio produzem 34 de amônia.
Mas a quantidade que eu estou impondo não é 12? Então, para 12 gramas, eu vou ter uma massa M aqui de amônia. Enxergaram? E, portanto, é só fazer a regrinha de 3, tá? Só que nesse caso eu nem preciso fazer a regrinha de 3. Eu já inventei algo simples para a gente fazer rapidamente. Ó, 12 não é o dobro de 6? Então, essa massa vai ser o dobro de 34. Então, a massa que eu vou obter de amônia vai ser 68 gramas. Presta atenção. Quando nós formos treinar a estequiometria, que a gente vai começar a fazer isso já já, é muito importante que vocês montem a regra de 3 da maneira que eu montei, mostrando o que vocês estão utilizando, tá? Uma das chamadas de atenção que a gente tem quando a gente se reúne com um corretor de vestibular, na parte de química, é sempre essa: não deixem os teus alunos fazerem com a química como se fosse matemática. Porque tem aluno que escreve assim, ó, 6-34, 12-x, e calcula o x aqui, tá? Isso a gente faz na matemática. Aqui, nós estamos calculando 6 o quê? Gramas de H2. Proporcional a quem? 34 gramas de amônia. Para 12 gramas, eu vou ter aqui um X? Não, esse X tem nome na química. O que eu estou querendo calcular? Massa. Então, se é massa, põe M. Se é volume, põe V. Se é número de mol, põe N, tá? Se acostumem com isso, certo? Só quando não tem nome, aí você pode usar X. Por exemplo, número de átomos. Tem um símbolo para número de átomos? Não. Então, põe X. Pode pôr. Entenderam? Mas identificando o que vocês estão calculando. Ok?